Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9. Hum. Hum. Romanos, capítulo de número 9. O nosso texto de hoje é Romanos 9, versos 6 a 13. Romanos 9, versos 6 a 13. Mas agora eu farei uma leitura do verso 1 até o verso 13. Eu peço que todos acompanhem com a devida atenção a palavra do nosso Deus. Assim está escrito: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Propriamente, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso que está nos céus, estamos aqui, ó Deus, diante de um texto que é muitas vezes rejeitado pelo mundo e infelizmente até mesmo rejeitado por alguns dentro da igreja evangélica. Rejeitado porque não é entendido, rejeitado porque não é contemplado com os olhos da fé. Por isso nós te rogamos hoje, ó Pai, que tu faças com que, pela tua graça, porque é tão somente pela tua graça, não há nada de melhor em nós, mas tão somente pela tua graça, ó Deus, faças brilhar aos olhos das nossas almas todas as matizes, as nuances, as cores da graça do Senhor nesse texto, do teu amor nesse texto, para que tudo isso, ó Deus, nos constranja
e te adoremos reverente neste lugar, gratos pelo teu amor eletivo em Cristo Jesus. Ó Deus, se alguém hoje há aqui que tem dificuldades com o ensino desse texto, com a doutrina da eleição, que tu operes graça no coração, dando entendimento, dando fé e entendimento naquilo que podemos entender acerca desse ensino. Que o Senhor, ó Deus, regenere aqueles que estão aqui hoje, porventura, sem experimentar do teu amor eletivo. Que o Senhor, ó Deus, santifique, fortaleça os corações do teu povo nesta noite, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por quê? Por que você é um eleito de Deus? Por que você será salvo? Porque você creu em Deus? Porque você teve fé? Porque você não é uma pessoa que não trai o seu cônjuge, não não bebe, não fuma, não tem vícios que são, assim, gritantes à sociedade? Porque você é uma pessoa moralmente correta? Por que você foi eleito por Deus? Por que você e não outros? Como, por exemplo, os nossos governantes hoje. Por quê? Esse é o texto que responde essas perguntas. Uma resposta curta e ao mesmo tempo profunda e bela, vinda da parte do nosso Deus. Nós veremos a resposta dessa pergunta ao longo da exposição desse texto. Esse texto, meus irmãos, que temos dito, é uma faz parte de uma seção, da seção mais difícil, penso eu, da carta de Paulo aos Romanos. A seção onde o apóstolo Paulo já descreveu, tendo já descrito acerca da ira de Deus, que se revela dos céus contra toda impiedade, daqueles que detêm a verdade pela injustiça. Paulo já nos falou então de como o homem, do estado em que todo homem está sem Cristo. Já nos falou do trabalho maravilhoso que Cristo opera no lugar do pecador para que ele seja salvo, justificado. Já nos mostrou como, como a luta intensa no coração do crente contra o pecado, há fracassos. No capítulo 7, Paulo diz: "O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou." E já nos mostrou a gloriosa esperança que já experimentamos agora, nos fazendo aguardar, estarmos com Cristo, pôr os nossos olhos nele e vivermos eternamente. Por isso, então, aguardamos em meio a sofrimentos, aguardando com esperança, porque fomos salvos na esperança. Vimos tudo isso. Triunfando no final do capítulo 8, dizendo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E vimos que, à vista de tudo isso, contemplando toda esta beleza, essa esperança maravilhosa, o apóstolo Paulo se volta por um tempo para os seus compatriotas e ele se lembra de que eles não experimentam essa esperança, porque eles rejeitaram a esperança de Deus encarnada que veio, aquele que veio para os seus, mas os seus não receberam. E o apóstolo Paulo geme em sofrimento, e ele mesmo já registra aqui essa experiência, dizendo no verso 2: "Tenho grande tristeza e incessante dor."
no coração, porque eu desejaria ser maldição. O apóstolo Paulo manifesta um desejo semelhante ao de Moisés, quando o povo fez aquele bezerro de ouro. Então Moisés orou a Deus e disse: eu vou subir ao monte, vou fazer propiciação por vós. E Moisés então disse: Senhor, risca, perdoa este povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. E o Senhor disse: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Vai, eu não vou no meio desse povo. Moisés quis, se pudesse, também redimir o povo, mas Moisés, no fundo, sabia que não poderia. Paulo, no fundo, sabia que não poderia, mas estava em seu coração, se pudesse fazer alguma coisa, inclusive entregar a sua salvação para ser perdido eternamente pelos seus compatriotas. Vimos como, embora a mente, o coração do apóstolo Paulo seja tão cheia de teologia, o seu coração arde pelos perdidos, para que sejam salvos. Essas duas coisas estão juntas e devem estar também no nosso coração. E o texto segue, meus irmãos, então, nos mostrando, agora, cada vez mais, iremos ver em que local os judeus estão na escatologia de Deus. Ou seja, em que local os judeus estão no plano de Deus de salvação. Se eles são, se Deus está aguardando eles, né? Alguns dizem assim, os judeus são o relógio de Deus. Então Deus está aguardando, por assim dizer. Ou quando então os judeus, uma massa de judeus forem salvos, então pronto, virá o fim. É sobre isso que esse texto fala e é por isso que é tão difícil. Porque há divergências, inclusive no nosso meio reformado, acerca desse assunto. E Paulo irá tratar desse assunto até o capítulo de número 11, quando ele então passará a uma parte mais prática, porém não menos teológica, porém não sem teologia, da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 12 até o final. Mas aqui, meus irmãos, no sermão de hoje, nesse texto, Romanos 9, versos 6 a 13, nós vemos como Deus, ele olha para os que não foram salvos. É como se Paulo respondesse uma pergunta aqui. Ora, se os judeus receberam tantos benefícios, eles receberam, como está listado aqui, versos 4 e 5, eles receberam adoção, são chamados de filhos, eles receberam a glória, eles receberam as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas vêm deles, tudo isso foi dado a eles, mas nada disso serviu para que eles sejam salvos. Ora, então, se Deus se relacionou com eles de tal forma, inclusive chamando de filhos, e eles não foram salvos, então a palavra de Deus falhou. O propósito de Deus falhou. O pacto, a palavra empenhada de Deus, quando ele jurou, em Hebreus diz, né, que Deus jurou, e de fato jurou ali em Gênesis 15, quando Abraão parte aquelas aves e só passa uma chama e um fogo ali pelo meio, Abraão não passa. Deus jurou, não necessitando disso, mas ele jurou que salvaria o seu povo. Ora, se ele jurou, então por que judeus não são salvos? É isso que Paulo se propõe a responder nesses versos 6 a 13. E aqui vemos os nossos 2 pontos de hoje. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, a distinção entre o Israel de Deus e o Israel étnico. A distinção entre o Israel de Deus e o Israel étnico. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o motivo da distinção. Nós veremos o motivo da distinção. Primeiro ponto, a distinção entre o Israel de Deus e o Israel étnico. O Israel étnico é todo aquele que é biologicamente judeu.
Primeiro ponto, a distinção entre o Israel de Deus e o Israel étnico. Segundo ponto, o motivo da distinção. Volte seus olhos, então, meus irmãos, para o verso aqui de número 6, e percebemos aqui, em primeiro lugar, o nosso primeiro ponto, que Deus está fazendo uma distinção, a distinção entre o Israel de Deus e o Israel étnico. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então Paulo se propõe a responder essa dúvida que talvez paire sobre a cabeça dos seus ouvintes. E talvez especialmente seja uma grande dúvida no coração de judeus que estavam ali na igreja de Roma. Nós sabemos, já falamos aqui, que haviam muitos judeus ali na igreja de Roma. E parece, na verdade, é verdade, Paulo ele faz um trocadilho aqui com a palavra falhou ou caiu. Porque poderíamos ler assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja decaído, porque nem todos os de Israel são de fato o Israel. Não pensemos que a palavra de Deus haja decaído, porque nem todos os de Israel são de fato o Israel. São de fato o Israel. Por que Paulo fala dessa forma? Porque ele já falou que todos esses benefícios entregues ao povo de Israel não foram suficientes para impedi-los que eles decaíssem da graça, que eles se apartassem de Deus, que eles apostatassem da verdade. Eles se perderam, eles decaíram da graça. E então aqui vem a palavra dizendo: e não pensemos que a palavra de Deus haja também decaído, haja falhado. De forma alguma. Não em absoluto. E algumas perguntas serão feitas acerca disso ao longo desse capítulo e dos demais também. Capítulo 14, Paulo também fará mais outra pergunta: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Capítulo 19, tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda? São perguntas feitas diante dessa realidade dos judeus. E então Paulo, para comentar acerca dessa resposta, ele nos traz aqui a distinção entre o Israel de Deus e o Israel étnico. A tradução aqui, israelitas, ela termina por não refletir tanto quanto poderia. Por quê? Porque no verso de número 4, diz o apóstolo Paulo, são israelitas. E, na verdade, israelita é todo aquele que é descendente de judeu ou judeu. É um israelita. Então, no verso de número 6, olhe para a sua Bíblia, quando ele diz assim: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, parece que não faz tanto sentido. O próprio texto original, quando traz aqui israelitas, na verdade traz o Israel. E por isso, então, nosso primeiro ponto é a distinção entre o Israel étnico e o Israel de Deus. O Israel de Deus. Nem todos os que são judeus biologicamente falando, etnicamente falando, são judeus fazendo parte do Israel de Deus. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 11. Veja mais um pouco à frente. Romanos 11. Verso número 4 diz assim: que ele disse, porém, a resposta divina:
Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa é a referência acerca de Elias, quando Elias está ali perseguido, e ele então ele se refugia numa caverna, e então ele diz: Senhor, só fiquei eu. O sofrimento e a perseguição do grande profeta Elias, que havia até mesmo ridicularizado os profetas de Baal, dizendo: clamem mais alto, porque Baal pode estar dormindo, ele pode estar fazendo as necessidades dele. O grande profeta Elias agora estava ali recluso numa caverna, dizendo: Senhor, só eu fiquei. Esse é o grande sofrimento que me resta. Está tudo sobre mim. E o Senhor diz: não, eu reservei para mim, como diz o texto aqui, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos perante Baal. Diante de toda uma nação que estava se amigando com Baal, Deus diz a Elias: Elias, eu reservei dentro de Israel alguns que não se dobraram a Baal. Dentro desse Israel étnico, existe o meu Israel, que não se dobrou a ídolos. No verso de número 26, ainda Romanos 11, diz o texto: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Todo o Israel. Não será Israel, etnicamente falando, mas o Israel de Deus. Há aqui então, claramente nesse texto, preste bem atenção, a distinção entre o Israel étnico e o Israel de Deus. Você percebe isso? E exatamente com o seu Israel que Deus fez uma aliança incondicional. É exatamente com esse Israel que a palavra de Deus não caiu, porque com eles Deus jurou, a eles Deus jurou salvá-los incondicionalmente. A palavra de Deus não decaiu, a palavra de Deus não falhou. E se olharmos, irmãos, para a história do povo de Deus, nós percebemos isso, não é verdade? Nós olhamos para a primeira dupla de irmãos, Abel e Caim, filhos do mesmo pai. Adão, que professou a fé no Messias, crendo que viria o homem que pisaria a cabeça da serpente, e mudou o nome da sua esposa de Varoa para Eva, a mãe dos viventes, a mãe dos que vivem. Filhos de Adão, Abel e Caim. Caim matou Abel, você sabe a história. Filhos do mesmo pai. Um fazia parte deste povo, o outro não. Sete e Caim. Sete substitui a Abel. Caim continua na sua malignidade. Noé e o restante do povo de Israel que tinha se perdido, o povo de Deus que tinha se perdido, amando as filhas dos homens, casando-se moças do povo de Deus com homens ímpios, homens do povo de Deus com moças ímpias, se perderam. Só ficou Noé e a sua família. Cã e Sem, os dois filhos de Noé. Cã é amaldiçoado. Sem é aquele de quem vem o Messias. Isaac e Ismael, veremos aqui no texto, dois irmãos. Jacó e Esaú. Davi e Saul, dentro do mesmo povo. Davi, aquele que era o rei segundo o coração de Deus. Saul, aquele que quis matar Davi. Rei segundo Davi. Reis que não seguiram Davi. Até o ápice da comparação.
Jesus e os líderes judeus. Todos os israelitas, todos do Israel étnico. Mas Cristo é o Israel de Deus. Os líderes judeus fazem trama para matar o Israel de Deus. Ao longo de toda a história, meus irmãos, do povo de Israel, da nação de Israel, nós vemos o Israel étnico, todo o povo, e dentro deste povo nós vemos o Israel de Deus. E ainda então, respondendo a esse questionamento, a esse pensamento, Paulo traz aqui o binômio de irmãos Isaque e Ismael, nos fazendo lembrar deles. Ismael, ele não é chamado de descendência de Abraão, ainda que seja, em outro sentido, chamado de filho. Veja, abra sua Bíblia em Gênesis 21. Verifique isso. Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. Verso de número 12 e 13. Alguém me traga, por favor, água natural, por gentileza. Gênesis 21, versos 12 e 13 diz: Disse, porém, Deus a Abraão, preste bem atenção, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, a tua semente. Agora veja verso 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Veja, descendência acerca de Isaque. Ismael, ele diz, o filho da serva Agar, ele também é tua descendência. Todos os dois descendentes de Abraão. Mas só Isaque é chamado de filho. Deus diz assim, no verso número 13, mas também do filho da serva. Ismael é o filho da serva. Isaque é o filho da promessa. Em certo sentido, Isaque é filho, Ismael não é filho. Os dois são descendentes. Obrigado. Mas um é filho, o outro não, porque Isaque é o filho da promessa. Deus havia prometido. E é exatamente essa história que o texto, voltando para Romanos 9, que nos lembra. Quando diz o texto, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele está nos lembrando que Sara era estéril. E na ânsia de ter um filho, ela disse a Abraão, deita-te com Agar, minha serva. E era um costume naqueles dias adotar filhos através das servas. Porém, isso era pecado porque era incredulidade da parte de Abraão e de Sara. E então nasce Ismael. Deus diz, ele será um povo grande. Mas é Isaque o filho da promessa. É Isaque que é chamado de filho de Abraão, e não Ismael. E o Espírito Santo, irmãos, ele nos elucida esse caso e em outro texto, mostrando o significado desses dois filhos. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 4. Gálatas, capítulo de número 4. Vemos Gálatas 5. Agora Gálatas, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Gálatas, ela é fundamental para entendermos esse assunto. Gálatas 4, versos 21 a 31, diz assim o texto: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei?
Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é H. Ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Isaías 54, nós livros na liturgia. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Veja, o texto nos mostra que Sara e Agar representavam alegoricamente 2 alianças. Agar representava a aliança no Monte Sinai. Uma aliança que apontava que era necessária para mostrar a insuficiência do homem em ser salvo pelas suas próprias obras. E não era exatamente acerca de a isso que estavam pegados judeus que negavam Cristo, aquilo que eles tinham que fazer, e fazer, e fazer. Eles se apegavam ao cerimonialismo e se esqueciam das coisas mais fundamentais: a fé, o amor, a misericórdia. Eles se apegavam às práticas e esqueciam da essência, porque a essência de Deus estava ali na lei dada a Moisés no Monte Sinai. Agar representa a escravidão, a aliança da escravidão. E nós lemos, irmãos, em Romanos, já passamos por esse texto, Romanos 8:7, que diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O verso 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque eles estão escravizados pelo pecado. Escravizados por essa visão tão cega de que eles têm que trabalhar para serem salvos. O verso 15 de Romanos 8 diz: porque não, Paulo diz aos crentes em Roma, porque não recebestes o Espírito o que diz o texto? Não recebestes o Espírito Romanos 8,15, da escravidão. A escravidão representada em Agar, em Ismael. Mas recebeste o Espírito da adoção. Adotados como Isaque era filho legítimo de Abraão. Não legítimo no sentido biológico, mas no sentido da promessa, no sentido espiritual. Ismael era filho do natural. Ismael era filho do braço de Abraão e de Sara. Porque quiseram com as suas próprias obras dar um jeito. Afinal de contas, à vista deles, Deus estava demorando. Ismael era filho do natural, filho daquilo que eles podiam fazer. Isaque era filho do sobrenatural, fazendo uma mulher idosa engravidar. Isaque, Ismael. Ismael era descendente, mas o filho de Abraão espiritualmente era Isaque. O Israel étnico está em Ismael. O Israel de Deus é Isaque.
Aqui nós vemos, meus irmãos, como Deus de fato fez distinção entre o Israel étnico e o Israel de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas passamos agora ao segundo ponto. E aqui vemos por quê. Por que Deus fez essa distinção? Aqui está o nosso segundo ponto, o motivo da distinção. O motivo da distinção, olhe para o verso de número, verso de número 9. Aliás, verso número 10 diz assim: E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Alguém poderia pensar que está fácil distinguir Ismael, Isaac. Afinal de contas, as mães são diferentes, embora seja do mesmo pai. Ismael, filho da escrava, Isaac, filho de Sara. Então, está claro que quem é o eleito, está claro por que eles são eleitos, porque Isaac é o eleito e não Ismael. Mas agora traz a escritura outro exemplo. 2 irmãos, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. 2 irmãos, gêmeos, gestados juntos, nascidos na mesma hora. Jacó e Esaú. E Deus revela que não escolheu Jacó baseado naquilo que ele faria. Jacó está longe de ter sido eleito porque ele fez por onde? Você conhece a história? Os dois já lutavam no ventre. E quando ia nascer, então Jacó pegou pelo calcanhar ao seu irmão. Jacó é o enganador. Ele leva o pecado no seu nome. Ele é enganador. Jacó ludibriou seu irmão e tirou dele a primogenitura. Ele visava aquilo que era bom, mas pelos meios pecaminosos. Ele deu um jeitinho, como o seu pai, Abraão, deu um jeitinho para que nascesse um filho. Assim também Jacó tentou dar um jeitinho para ganhar a primogenitura, para ser abençoado. O homem tenta dar um jeitinho para ser abençoado sem Deus. Jacó tentou, mas Jacó era aquele que dava o jeitinho. E Deus o levou para Labão, para que ele experimentasse do seu próprio pecado. E Jacó encontrou um mais enganador do que ele. E ali ele é tratado por Deus, para que ele entenda que não é dando jeitinho. Com Deus não é assim. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus ou se crê no trabalho de outro, ou se crê na salvação que Deus propõe, ou não tem salvação. Portanto, quando olhamos para Jacó e para Esaú, fica muito mais claro que se tem um motivo pelo qual Deus não elegeu Jacó, é por aquilo que ele poderia fazer. Esaú, sim, poderia ser eleito, afinal de contas ele era o queridinho de seu pai. Nós sabemos a história. Pela vontade de seu pai, ele iria abençoar Esaú, mas Deus impediu isso. Veja, o texto nos mostra que o motivo da eleição não é aquilo que o homem pode fazer. Nem de longe são as suas obras. Toda a obra é excluída aqui quando o assunto é eleição. Na verdade, irmãos, todos os 2 filhos eram filhos da ira.
Não havia motivo algum para serem escolhidos. O apóstolo Paulo deixa isso claro em Efésios 2. Abra sua Bíblia lá. Efésios 2, versos 1 a 3, está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos, só vocês, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nem Jacó nem Esaú mereciam ser eleitos. Todos os dois estavam no mesmo saco, perdidos, filhos da ira. Quando o assunto, meus irmãos, é quem será salvo, o que prevalece não é a vontade do homem querer Deus. Quando o assunto é ser regenerado, ir até Deus, preste bem atenção nisso. O que prevalece não é a vontade do homem, dizendo agora pronto, é minha hora de ser crente. Agora é minha hora de fazer parte da igreja. Eu já vivi muitos problemas, muitas coisas na vida. Pronto, agora eu estou sentindo que é o momento. Isso não existe. Quando o assunto é quem será salvo, o que prevalece não é a vontade do homem querer Deus, e sim a vontade, o propósito de Deus em salvar aqueles que ele elegeu. E é isso que está escrito no verso 11, veja: e ainda não éramos os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que alguém diga, olha, esse aqui é bom, merece ser salvo, é quase crente. Pronto, esse aqui é que precisa ouvir o evangelho. O outro não, o outro é mau, é terrível. Você não vai ouvir. Nem haviam nascido. Para que o propósito, para que a vontade de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. O que prevalece, o que se estabelece é a vontade de Deus. É aquilo que Ele quer, seja lá quem for o pecador. É isso que está estabelecido. O que prevalece é a vontade dele, não por obras, mas por aquele que chama. O ato, então, do homem ir a Deus é um resultado do propósito divino da eternidade, que ele escolheu antes de todas as coisas, e que no tempo e no espaço mostra o chamamento de Deus. A vocação que chama o homem, não de uns probleminhas, mas chama o homem do túmulo espiritual. O apóstolo Paulo diz, nós lemos, e vós estáveis doentes? Com problemas? Mortos. Mortos. E morto, até onde nós sabemos, não se mexe, não respira, não levanta, não anda, até que tenha vida. Mortos em vossos delitos e pecados. Meus irmãos, não é à toa que as doutrinas do arminianismo foram condenadas no Sínodo de Dort. Não é à toa que aquele ensino que vemos muito na maioria das igrejas hoje, de que o homem pode escolher a Deus, ele pode levantar a mão e ele diz, eu aceito Jesus, agora é a minha hora, eu estou pronto. Não é à toa que esses ensinos foram condenados no Sínodo de Dort. Uma reunião de homens crentes reformados. Porque a Escritura diz essas coisas. Acima, antes de serem reformados, são bíblicos. Não é pelas obras que alguém vai a Deus, mas é pelo propósito de Deus que o homem pode ir a Ele.
Nós vemos como esse evangelho de que as pessoas podem ir a Deus pela sua vontade não é o evangelho que vemos na Escritura. Não é, nem de longe. Nós vemos aqui, meus irmãos, que na verdade o eleito Jacó, ele aprendeu a servir, até que Deus então o fizesse vencer aquela luta com o anjo. Aquele que queria ser servido, aquele que queria dar um jeitinho para ficar bem, ele aprendeu anos sendo enganado. Há um trocadilho, já passamos por isso lá em Gênesis. Yaakov e Avod. Yaakov é o nome de Jacó. E Avod significa servo. E Deus fez isso de propósito para mostrar que antes de ser colocado acima de seu irmão, Jacó tinha que aprender a ser servo dele. Porque servo é o nosso Salvador, aquele que é o mestre. Nós dizemos que ele é mestre, mas ele disse: eu vim para servir. Mas a pergunta então continua: por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus te escolheu? Se não são pelas nossas obras, por que Deus nos escolhe? E encontramos aqui, irmãos, uma linda resposta. O motivo da distinção é uma linda resposta. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo de número 1. Malaquias 1, verso 2 diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? O Senhor diz então: não foi Esaú, irmão de Jacó? Ou seja, não estavam os dois na mesma casa? Não foram gerados os dois juntos no mesmo ventre? Filhos da mesma mãe? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú. É esse texto que Paulo está citando lá em Romanos 9, verso 13. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Esse é um texto, meus irmãos, em que mostra o povo de Deus passando por dificuldades. Dificuldades com os seus inimigos. Apertos. E então eles ficam olhando para tudo aquilo e dizendo: Deus nos ama? Que amor é esse? É por isso que diz o verso 2. O povo diz, né? Mas vós dizeis: em que nos tens amado? E o Senhor então cita o exemplo de Esaú e de Jacó. Ele amou Jacó. A eleição de Deus, preste bem atenção, é o maior exemplo do amor de Deus. Ser um eleito por Deus, quando éramos todos perdidos em nossos pecados, amando a perversidade, andando a passos largos, quebrando a lei de Deus. E ainda então ser alcançado por essa eleição é o maior sinal do amor divino. Jacó era a ovelha negra da família naqueles dias. Mas foi ele que Deus amou. Eu amei Jacó, mas eu me aborreci de Esaú. Qual é o motivo, meus irmãos, da eleição, da distinção? De Deus fazer distinção entre o Israel étnico e o Israel de Deus.
É o seu amor. É o seu amor. Que texto maravilhoso. Eu quero finalizá-lo com algumas aplicações. Vimos aqui que Deus faz distinção entre o Israel étnico e o Israel de Deus, que é o Israel espiritual. E vimos em segundo lugar por que ele faz isso. O motivo, a distinção, o motivo da distinção é o seu amor eletivo. Mas quais aplicações esse texto traz para nós? Em primeiro lugar, se você está aqui nesta manhã, nesta noite, e pensa que porque você vem ao culto, porque você tem uma Bíblia, porque você gosta de ouvir pregação, porque você tem amizades na igreja, porque você vai ao culto, tudo bem que é uma vez ou outra, mas você está no meio evangélico. E por isso Deus irá te receber. Meu querido e minha querida, você está muito enganado. Muito. Não há nada, nada que você possa fazer para que Deus então olhe para você e diga: pronto, agora eu quero você. Não há nada. Pelo contrário, há uma lista que não acaba de coisas que você pode fazer, inclusive usar o culto para dizer: Senhor, olha aqui, eu estou no culto. Ler a Bíblia, gostar da igreja. Tudo isso, se você faz sem Deus, você está atraindo o desgosto de Deus. Porque você está usando as coisas de Deus sem Deus. E Ele sonda o seu coração. E sabe que o seu interesse não é nele, mas é afastar problemas da sua vida, problemas financeiros, outros problemas. Portanto, Deus te convida a olhar para a cruz, a olhar para a cruz e ver o seu amor, porque Ele escolheu que o seu filho sofresse naquele momento, para que, se você é um eleito de Deus, você experimentasse alegria, você experimentasse paz por causa do seu filho agonizando na cruz. Você experimentasse alegria por causa do sofrimento de Jesus, o qual ele escolheu, porque ele não precisava disso. Ele escolheu o sofrimento. Conscientemente, ele foi ao encontro do sofrimento para salvar pecadores que não merecem a salvação, para livrá-los dos seus pecados. Deus deu o seu amor e ele se chama Jesus para salvar pessoas que desprezaram este amor. Mesmo assim, ele não desistiu e ele entregou. Não há nada mais precioso do que isso. Não há nada mais não há nada mais encantador, mais belo do que isso. Por isso Deus te chama hoje, mais uma vez, a que você se renda a Ele, olhando o seu amor. Irmãos, como Satanás cega este mundo. Porque ao invés das pessoas contemplarem o amor, o belo amor de Deus, o imerecido amor de Deus, elas ficam presas nessa parte dizendo:
Mas como assim? Deus é injusto? Como é que ele pode escolher uns e não escolher outros? É o que Paulo irá responder nos próximos versos. E elas ficam presas a isso, sem perceber que tanto os eleitos como os que não são eleitos não merecem esse amor. Elas só mostram que estão cativas por Satanás e pelas suas vontades de não querer Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um desses. Essa é a primeira aplicação. Ainda faço uma aplicação àqueles que são os filhos da aliança. Meninos, meninas, rapazes, moças. Vocês podem estar aqui e podem descansar no fato de serem filhos de crentes. O Israel étnico, em certo sentido, pode ser visto na igreja visível. Há uma comparação, há um princípio semelhante aí. Opa, sou filho de crente. Pronto, está tudo bem. Vocês precisam orar para que Deus lhes dê fé, fé em Jesus. Sem isso, vocês nunca serão salvos. Vocês podem ser a quarta geração de crentes, até presbiterianos. Não adianta. Vocês podem ter muitos privilégios e nem serão essa lista de Romanos 9, 4 e 5. Tantos privilégios que vemos aqui. Mas todos esses privilégios de serem criados na igreja, de nunca saberem o que é ser uma pessoa fora da igreja. Vocês podem ter o privilégio de ter os seus pais fazendo culto doméstico em casa. Vocês podem ter o privilégio de terem a Bíblia em casa. Vocês podem ter o privilégio de vir ao culto domingo após domingo. Vocês podem ter o privilégio que for. Se vocês não buscarem a salvação em Cristo, preste bem atenção, crianças. Vocês serão rejeitados por Deus. Como Ismael era filho de Abraão, como Esaú era filho da aliança, mas não amou o Deus da aliança. Amou seus prazeres, amou sua vontade. Por isso, crianças, rapazes, moças, clamem a Deus para que vocês tenham fé. Se interessem pela Bíblia que os seus pais ensinam. Recebam em seus corações. Prestem atenção no culto. Pais, vocês precisam se esforçar para que os seus filhos olhem para frente para o sermão. Vocês lembram daquela cena onde as serpentes abrasadoras começaram a picar o povo de Deus? O que Deus mandou? Moisés, faça uma serpente de bronze. Eleve ela. Aquele que olhar será salvo. Não há serpente alguma aqui física. Mas se seus filhos não olharem para Cristo que é pregado deste púlpito, se eles se distraírem desenhando coisas que nada têm a ver com o sermão, a minha semente será perdida. Talvez você diga, pastor, mas é difícil manter meu filho de poucos anos olhando para frente, ouvindo. É difícil, irmãos. É difícil. Mas é a alma de seu filho e de sua filha. É a alma dele. É a alma dela. Mantenha-no olhando para frente, para ouvir o sermão. Aprenda-o, ensine-o a ouvir, porque a nossa fé é audível. Ela não é visível.
Nós ouvimos o Shema. Ouve, ó Israel. Não é olhe, Israel, é ouve, ó Israel. Muitos dizem que as crianças precisam de figurinhas para que elas entendam as coisas. A nossa fé é audível, irmãos. Ela não é visível. É claro que, por causa da sua imaturidade, as crianças, elas podem usar imagens, mas cuidado para que você não faça da fé de seu filho visível, porque a nossa fé não é visível. Ela é audível. É sentando e ouvindo. É domingo após domingo, colocando o seu filho no banco para que ele ouça. E como veremos nos próximos textos, a fé vem pelo ver. Não é assim que diz o texto? A fé vem pelo ouvir. Você quer que seu filho tenha fé? Pois coloque ele para ouvir. Porque senão ele não terá fé. Eu quero finalizar com uma terceira aplicação. Você anda desanimado ou desanimada por causa de coisas que acontecem ou aconteceram na sua vida? Você olha para si mesmo e diz: Senhor, o que é que eu sou? Deus não me ama. Porque isso acontece comigo, tantas pessoas, olha aí. Deus não me ama. O amor de Deus é revelado quando Ele te atrai a Ele, quando Ele te faz, quando Ele te fez crer a primeira vez, quando Ele te atrai a cada domingo. É Ele operando. Se você se interessa por Cristo, se você se interessa pelo Evangelho, se você se entristece pelos seus pecados, se você quer ler a Bíblia, se você deixa os seus pecados e segue em santidade, é Deus te mostrando que Ele te ama. Irmãos, não há nada maior do que isso. Porque muitas vezes nós nos entristecemos porque não temos isso ou aquilo. Temos sonhos, desejos, mas eles estão longe de nós. E não nos alegramos porque fomos eleitos, amados por Deus. Poderíamos não ter sido. Poderíamos ser Esaú. Uma boa pessoa ali, seu pai gostava dele. Depois revelou a sua rebeldia. Não foi eleito. Mas somos eleitos pelo amor divino. Se console nisso, meu querido, minha querida. Se encontre em Cristo uma das pessoas mais importantes deste mundo, porque somos não por nós, mas porque em Cristo fomos amados. Isso nos basta. Que texto maravilhoso, irmãos. Esse texto nos mostra como Deus faz distinção entre o Israel étnico, Israel de Deus, e o seu motivo. É porque Deus amou aqueles que são Israel de Deus. O amor eletivo alcança pecadores, seja qual a vida que eles tenham, seja quem forem. Não é por causa daquilo que eles fazem, é pelo seu amor que Deus alcança. Que mensagem maravilhosa! Essa é a mensagem do Evangelho, que nós precisamos ouvir domingo após domingo. Que ela enche as nossas almas, que ela nos dê mais esperança. Em nome de Jesus. Amém.